Quando eu coloco aqui que Deus é o meu primeiro amor, é porque a gente precisa entender, né, esse amor. Sim. Que quando a gente experimenta o amor de Deus, que é um amor constrangedor, Sim. né? É um amor puro. Então, eu entendo que a gente deixa de criar tanta expectativa no outro, né? Quando eu vejo Deus como meu primeiro amor, eu vejo nele o meu primeiro provedor. Olá, minhas conquistadoras! Sejam muito bem-vindas ao nosso Destemidas Podcast. Eu já peço perdão por essa voz meio estranha, meio fanha, sei lá, né? Eu estou um pouco rouca, vocês que me acompanham aí de perto sabem que eu tive um período aí com a garganta um pouco infeccionada, um pouco sem voz, mas isso não me parou, porque aqui nós somos destemidas. Então, mesmo com a garganta assim, eu vim aqui gravar esse podcast, porque eu não poderia perder essa oportunidade, porque hoje nós vamos ter um bate-papo que, assim, vai ser muito inspirador. Vocês têm dado muito feedback sobre os nossos encontros aqui, as nossas conversas, e hoje não vai ser diferente, eu tenho certeza que vocês vão sair daqui inspiradas pela história dessa mulher que eu trouxe. É uma amiga muito querida, é uma pessoa assim que eu me inspiro na história dela. Vocês vão conhecer de perto um pouco do projeto dela também. Enfim, tem muita coisa boa para contar, mas antes, é claro, você que já chegou aqui, você não pode esquecer do que você já sabe o que tem que fazer, né? Rede social não dá só para você ficar assistindo, você tem que interagir. Então interage aqui, já curte, comenta, compartilha, já deixa aqui, ó, nos comentários qual é a sua expectativa para essa conversa, porque vocês já viram aí o tema, né? O tema já gera aquele negócio, né? Senhor, será que vai falar comigo esse podcast? Não tenha dúvida, porque vai falar. Se hoje você tem medo, se hoje você tem se bloqueado por problemas, situações, talvez você olhe e fale, nossa, parece que eu não consigo mais sonhar, parece que minha vida não vai mais dar certo, parece que tudo tá desmoronando. Bom, eu tenho certeza que depois que você ouvir esse podcast, você vai sair daqui encorajada a não deixar mais nada te parar. Deu para entender, né, como que vai ser a nossa conversa hoje. Mas assim, você que está aqui, que ainda não é inscrita, já se inscreva, porque nós sempre temos essa nossa programação. Então hoje é um dos nossos encontros aqui, mas nós temos também todas as manhãs, às 7 horas, a nossa dopamina diária, que são os nossos devocionais. Então faça parte dessa família de conquistadoras que tem crescido e também já se programe para estar conosco. E vocês viram que hoje nós estamos num dia diferente do que nós fazíamos, né? Então a partir de hoje nós estamos fazendo o nosso encontro às quintas-feiras, às 20 horas. Antes a gente fazia na segunda, mas por uma organização do nosso projeto da Escola da Sabedoria, que tem crescido, que tem se desenvolvido com os nossos treinamentos, a gente teve que fazer esse ajuste de agenda. Mas você não vai me abandonar, não é porque a gente mudou o dia, então já se programa para sempre estar comigo aqui toda quinta-feira, às 20 horas. Agora, sem mais delongas, já falei demais, já tô com a garganta cansada de falar, porque agora eu quero trazer a minha convidada para falar com vocês. Então vamos lá, quero apresentar para vocês a Valéria Toledo. Gente, que mulher maravilhosa. Ela que é uma amiga querida. Na verdade, olha, vou até pegar aqui, porque, assim, para falar dela, tem que ser, assim, literalmente uma apresentação à altura, né? Porque, olha só, ela é escritora, palestrante, com uma jornada aí que já foi esposa de pastor por mais de 20 anos. Então, pensa a bagagem que ela tem. Né, de aconselhamento, de pastoreio, imagina, né, Valéria? Tanta coisa, tanta história. Além disso, ela é mãe, avó, mas ela é uma mulher, assim, inspiradora, que passou por muitos momentos de superação, muitos desafios que ela teve que realmente aprender a lidar e a não deixar de sonhar, porque é justamente isso que nós vamos conversar aqui. Exatamente. Então, deu para entender que ela é uma pessoa de bagagem para te inspirar nesta conversa, né? Mas sem mais delongas, Valéria, que bom ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Obrigada pelo convite. É uma honra ter você aqui. Obrigada. E eu queria que você já começasse se apresentando um pouquinho mais para as meninas, falasse um pouquinho quem é a Valéria, né? O que te trouxe até aqui, antes da gente falar dos seus projetos, do livro, enfim. Eu quero falar de você. Nesse primeiro momento, eu queria que você falasse um pouquinho sobre quem é a Valéria, né? O que marca você? Qual que é a sua verdadeira essência, assim? O que você poderia dizer sobre você para a gente já dar aquele gostinho, assim, de olha, não sai daqui porque você vai aprender muito comigo. Então fique à vontade e fale com as conquistadoras. Obrigada, Stephanie. Obrigada a você que está aí assistindo. E falar que é a primeira vez que eu estou aqui no podcast, então vocês perdoem as falhas, o nervosismo, tá?
e vou falar um pouquinho de mim. Eu sou a Valéria, eu sou a terceira filha do seu Sebastião e da dona Alice, que hoje já moram com o Senhor. Sou uma mulher muito feliz, muito realizada, filha amada de Deus. Fui esposa por quase 25 anos, pastor Antônio Carlos, do Avivamento Bíblico. Sou mãe da Viviane, que algumas de vocês tiveram o privilégio de conhecer. Minha filha faleceu no início desse ano. E sou mãe do Otávio. Eu costumo dizer que Deus ele é maravilhoso comigo porque ele me deu 2 filhos, né, naturais e 2 filhos do coração, que são o Everton e a Bianca. Né? Verdade, agregados que acrescentaram muito na minha história de vida e na dos meus filhos. E com eles, né, eu tenho os meus netos queridos, que é o Arthur. O Arthur tem 10 anos, tem o Theo tem 2, e a minha nora está esperando o Bernardo, que chega aí no início de novembro, se Deus quiser. Eita, vai crescer a família! Crescer a família. Glória a Deus! Sou uma mulher bem feliz por isso, Deus tem me presenteado, né? E isso é muito bom. Gente, assim, não tem como começar esse podcast se não já começar admirando a Valéria por quem ela é, né? Porque é muito interessante que ela recentemente teve, né, a perda da Viviane. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Uma filha, assim, extraordinária, uma grande amiga. Foi uma grande amiga, assim, que me inspirou em tudo. Tanto muitas coisas que nós estamos vivendo aqui é inspiração, né, de momentos, conversas com ela. Mas, assim, quando eu pensei em trazer a Valéria, eu confesso para vocês que eu orei muito a Deus. Eu falei, Senhor, que ela aceite esse convite, que ela aceite esse convite, que ela possa ter a liberdade de conversar de assuntos críticos, complicados, porque falar de perda não é falar de algo fácil, ainda mais com uma mãe, um filho, uma filha, ainda mais uma filha tão preciosa, que foi a Vivi, mas ela também passou por outras perdas, né? Foi uma cascata aí, né? Vamos pensar dessa forma, de perdas. E ela tá aqui, gente, radiante, conversando, falando, inspirando, né? Então, o quanto você já está me ensinando, o quanto você já tem a ensinar, só de você ter aceitado em fazer parte dessa conversa, em estar aqui. Então, que Deus possa honrar você por ter aceitado esse convite, que possa ser uma porta de grandes, de um novo tempo de Deus para sua vida, né? Eu tô acostumando falar, né, para as minhas conquistadoras e todo mundo que eu tenho oportunidade, que hoje eu estou num processo de florescer. E eu acredito que a gente nunca vai florescer sozinha. A gente sempre floresce trazendo outros para florescer, né? Então que você possa também se sentir num florescer aqui junto comigo, podendo falar dos seus projetos, falar daquilo que Deus tem feito na sua vida e também dos processos que você já passou para inspirar essas mulheres. Então, conquistadora, já pega aí, ó, o seu cafezinho. Você já sentiu, né? Tá bom esse papo, né? Então já faz um cafezinho aí, um chá. A gente vai ficar com a água mesmo, tá? Aqui. Vamos ficar com a água mesmo. Eu preciso de água para hidratar essa garganta. E você já vai interagindo aí. Então, olha, dependendo do que a Valéria falar, se ela falar alguma coisa que você fala, nossa, é o que eu tô vivendo, é o que eu tô passando, deixa aqui, comenta, tem um chat aí, vai interagindo, mas também deixa nos comentários, porque quem chegar depois vai poder ler o seu comentário e às vezes o seu comentário vai ser justamente a resposta que alguém precisa. Então compartilhe junto aqui também suas experiências, o que você passou, o que pode contribuir com essa nossa conversa de hoje. Mas vamos lá, Valéria, eu quero falar sobre um dos projetos lindos que a Valéria toca, né, que ela tem, que é esse livro Amélia, Menina dos Olhos de Deus. Gente, que livro extraordinário. E, na verdade, essa conversa vai ser muito inspirada por coisas que ela pautou aqui, que ela colocou neste livro. Em toda a nossa conversa aqui, eu quero trazer alguns tópicos do livro. Inclusive, a gente vai deixar as informações do livro aqui na descrição do vídeo, para você não perder a oportunidade de não só ser abençoada, mas também abençoar o Ministério da Valéria, de poder aprender com uma mulher real, assim como você, que passou por processos, e processos estes que eu lendo, eu me identifiquei em muitos deles, e eu pude perceber o quanto o Deus ele permite experiências para que a gente possa transbordar. Então você que está aqui, que está num processo que fala, meu Deus, como eu começo, por onde eu começo, preciso de uma ajuda, preciso de uma inspiração, com certeza esse livro vai te ajudar. E eu quero começar a nossa conversa de hoje
trazendo aqui um trecho do livro que para mim foi maravilhoso. Eu até grifei, eu tenho mania, tá, gente? De ler livro, eu vou grifando tudo. E é interessante que eu fiz um grifo aqui de uma parte que, assim, me chamou muita atenção e eu acho que tem tudo a ver com o que nós vamos conversar aqui. E o trecho que eu tirei foi esse aqui, olha. Uma mulher virtuosa é aquela que está disposta a ter um coração ensinável, que não tem medo de confessar seus medos e erros. É aquela em quem se pode confiar. É aquela mulher que busca Deus como seu primeiro provedor, seu primeiro amor e seu cuidador. Que lindo! Lindo, lindo, lindo. Gente, esse trecho aqui me inspirou muito, porque aqui no Destemidas Podcasts a gente tem esse propósito de inspirar você a não ter medo, né? A não ter problema de assumir suas debilidades, suas fraquezas. E muitas vezes a gente vive num mundo onde a gente tem que ser perfeita. E é interessante que ela faz essa conexão com a mulher virtuosa de Provérbios 31, onde muitos pintam como só a mulher perfeita e inacessível. E o que eu gostei é que nesse trecho você fala dessa mulher ser realmente nós, mulheres naturais, né, que vivemos no dia comum, que levantam cedo, vão cuidar da casa, depois tem que cuidar dos filhos, aí tem que sair para trabalhar, quando sai para trabalhar, aí tem que voltar, tem aquele processo. Isso é ser uma mulher virtuosa, né, que não deixa com que a casa, os filhos, as demandas fiquem de lado e que tenta dar conta ali dentro das possibilidades. E aí, pensando nisso, Valéria, me fala, por que você se inspirou, né, antes a gente falar de como nasceu o livro, mas eu queria entender assim, por que nesse início você já se inspirou na mulher de Provérbios 31? Você em algum momento já se sentiu inferior a esta mulher de Provérbios 31, por exemplo? E foi exatamente por este motivo que você preferiu trazê-la nessa roupagem e até com essa frase tão linda que você colocou aqui? Me conta um pouquinho que eu fiquei curiosa. Legal. Então, é muito interessante porque eu nasci e fui criada e permaneci, né? Não vou dizer na igreja, porque eu nasci na maternidade. Sim, é verdade. A gente deveria falar nasci na igreja. Na igreja, né? Mas, desde pequena, né? Eu frequento a igreja. E toda vez que a gente ouvia, né, falar da mulher virtuosa, é bem isso. A mulher perfeita. E aí, quando eu comecei a escrever o livro, eu comecei a pensar, né? Eu também sou virtuosa, né? E às vezes a gente pensa, mas eu não sou perfeita. E aí eu falei, Senhor, a mulher virtuosa também não era perfeita, mas ela era uma mulher temente a Deus. Ela era uma mulher que buscava sabedoria. E aí ela traz para a gente uma lista, né, de características de uma mulher sábia. E eu penso assim, a primeira coisa para nós sermos sábias é a gente ser verdadeira. Né? Ser de verdade. Então, a mulher de verdade tem medo. A mulher de verdade se frustra. A mulher de verdade chora, né? Fica triste demais. Então, eu falei, nós precisamos aprender a olhar para nós como mulheres virtuosas verdadeiras. Porque, além disso que eu falei, poxa, a gente levanta cedo, a gente cuida da casa, a gente cuida do marido, dos filhos. Se eu não sou casada, mas eu sou filha de alguém, né? Eu colaboro com o trabalho de dentro de casa, eu tenho as minhas amigas. Tem os estudos, que muitos estão nesse processo. Exato. Então, assim, todo esse momento a gente precisa ser uma mulher virtuosa. Sim. Não é por conta dos afazeres que eu não sou. Exatamente. Então, foi nisso que eu busquei, sabe? Porque nas ministrações da igreja, parece que apresentavam para a gente lá atrás, né? Porque hoje graças a Deus, né? Melhorou muito, né? Mas, para mim, que já sou 50 a mais, você pensa, poxa vida, a gente passou por uns momentos rígidos da igreja, sim, né? Onde a mulher ela tinha que ser perfeita. Verdade. E a mulher perfeita não pode chorar, a mulher perfeita não pode ser de verdade transparente. Então, eu falei, não, eu vou mostrar a mulher virtuosa do meu jeito. Dentro da minha realidade. Dentro da minha realidade. E que não é nada desconectado com o que nós vivemos. Eu me identifiquei super quando você colocou desta forma aqui. Eu falei, nossa, eu sou então uma mulher virtuosa, de fato. Eu me identifiquei com essa roupagem. Acredito que quem também tiver a oportunidade de ler ou que já ouviu um pouco dessa parte, né, que a Valéria compartilhou,
vai poder testificar, porque realmente, né, quando a gente olha para nossa realidade, para o nosso momento de vida, a gente é tão acometido assim por tantas responsabilidades, tantas coisas, que a gente quer ser a super mulher que dá conta de tudo, mas que se cobra para ser tudo perfeito e não se permite passar pelos processos de ajustes ou até de reconhecimento, né? Recentemente eu até fiz um podcast falando, ó, gente, Nari já vai conectando com a garganta, que é tenso, mas vai dar certo. Vai dar certo. É interessante que esses tempos atrás eu até fiz um podcast falando sobre não sermos âncora. Porque muitas vezes a gente quer tanto perfeccionismo que a gente fica com aquele peso, que aquele peso leva a gente pro fundo, né? Leva a gente lá pro fundo do mar e assim a gente não consegue sair. Quando na verdade deveríamos estar ancoradas em Cristo. Ou seja, o único que consegue suportar todo o peso é Cristo. E isso faz a gente se manter leve. Sim. E como você mesma disse aqui no final, né, desse trecho, a mulher de Provérbios, né, a mulher virtuosa, vamos trazer desta forma, ela entende que Deus é o seu principal ajudador, sim, né? Que Ele é o seu provedor, né? Antes de qualquer pessoa, qualquer situação, é Deus. A fonte é Deus, né? E quando eu coloco aqui que Deus é o meu primeiro amor, é porque a gente precisa entender, né, esse amor. Sim. Que quando a gente experimenta o amor de Deus, que é um amor constrangedor, sim, né? É um amor puro. Então, eu entendo que a gente deixa de criar tanta expectativa no outro, né? Quando eu vejo Deus como meu primeiro amor, eu vejo nele o meu primeiro provedor. Então, eu me aceito como filha amada de Deus, né? É lindo, né? Eu acredito. A gente consegue se sentir valiosa, preciosa. Sim. A gente não tem medo, né, de reconhecer as nossas debilidades, porque sabemos que quando nós somos fracas, é que aí nós somos fortes em Cristo, né? Verdade. É lindo. E pensando em tudo isso, agora trazendo esse ponto que você falou, né? De não ter problema de reconhecer, de trazer... O teu livro, basicamente, é um testemunho, sim, né? Eu tava lendo e aprendendo muito com ele e eu vi aqui, assim, que basicamente esse livro, ele traz relatos de testemunhos seus, né? Testemunhos de vida, de diversas áreas, para mulheres que precisam, de fato, se conectar com uma história real. Porque hoje a gente vê muito livro, assim, de autoajuda, várias coisas nesse sentido, mas a gente vê muito num contexto, às vezes, inacessível, né? Como se as pessoas não quisessem falar um pouco delas, só com técnicas, né? Ah, porque a técnica tal, a estratégia Y... Mas o que eu vi aqui foi um livro de testemunho, né? E que, querendo ou não, gera ajuda, né? Gera ajuda, porque você fala, uau, olha só o que ela compartilhou aqui, que insight, que percepção, que profundo, né? Eu sou assim, quando eu vou lendo o livro, eu fico assim, uau, eu fico riscando, eu fico, né? Porque eu acho que isso faz a gente pensar com a ótica do outro. Sim. E eu pude, enquanto eu li o livro, eu pude sentar assim e sentir como se você estivesse conversando comigo. Não sei se foi essa a intenção, né, de quando você escreveu o livro, e aí me surgiu a curiosidade, como que esse livro nasceu? Por que esse livro nasceu? Você sempre teve esse sonho de escrever livro? Ou foi algo que surgiu de repente? Quero saber tudo, não esconda nada, que as conquistadoras estão curiosas também. Legal. É muito engraçado que, assim, a maioria das pessoas que leem meu livro, elas falam exatamente isso. Valéria, parece que você estava no sofá da minha casa conversando comigo. Deu certo, então. Você foi esse plano. E a ideia, de verdade, foi essa de procurar ser como um espelho. Legal. Para você ler e ver o que dá certo para você, o que funciona para você. O espelho, como é que ele funciona, né? A gente olha para o espelho e a gente se agrada ou não. E aí a gente melhora, né? Só que quando a gente sai da frente do espelho, a gente não lembra mais, né? Então a gente fica preocupado às vezes, né? Ai, meu Deus, será que tá parecendo legal aqui na câmera? Porque meu batom, eu não tô vendo, meu antes de começar, de assim, o cabelo, né? Então a ideia do livro foi ser um espelho para que fosse um tipo de um guia, sabe? Porque, como você falou, o livro ele é todo baseado em testemunho. E em todas as partes da minha vida eu procurei colocar um pouco do que aconteceu comigo. E como que eu fiz para superar os desafios, porque muita coisa que está aqui foi desafio, né? E como eu fiz? Né? Como eu falei, desde pequena eu frequento a igreja.
Então, como que eu passei a interagir comigo, com a minha espiritualidade, né, com os desafios que surgiam. E aí, quando eu pensei em escrever o livro, e aí eu vou falar do livro, né, eu escrevo desde que eu aprendi a escrever. Olha que doideira. Uau! Eu tinha 6 anos de idade quando eu fui alfabetizada. E eu me apaixonei pela escrita, sabe? E aí, quando eu tinha alguma coisa que me deixava triste ou muito feliz, eu pegava um papel e ia escrever. Eu sempre escrevi muito. E aí, quando eu não tinha mais ideia para escrever, eu até hoje pego um papel, eu começo. Valéria, Antônio, Viviane, Otávio. Eu fico escrevendo, porque eu gosto de escrever. Que legal. Só que eu nunca tinha pensado em escrever um livro. Eu escrevia rascunhos. Mim, né? Escrevia para mim, para as minhas amigas. Minhas amigas arrumavam um namorado, né? E no meu tempo o pessoal escrevia cartinha, né? Ai, Valéria, me dá uma ideia. Eu escrevia verso, eu escrevia carta de amor dela para ele como se fosse ela. E foi muito engraçado. Nata, só não estava revelada para o mundo. Não, e nem eu entendia isso, né? Porque hoje a gente fala muito do propósito. Qual é o seu propósito? E a gente fica perdida com isso. Sim. O que é propósito, né? Mas, de verdade, quando a gente começa a fazer o que a gente gosta e que a gente vê que isso pode colaborar com outras pessoas, eu chamo de propósito. Exatamente. Então, eu falei, o meu propósito é escrever. E aí eu comecei, então, a melhorar a minha escrita para sair um livro. E eu já tinha começado outros 2 antes desse. Ah, tinham outros 2? E eles estão lá, quem sabe uma hora tempo sai, certo. né? Existem coisas que é o tempo, né? A gente vai deixando, aí no tempo certo a gente vai lá e lança, ou a gente libera, né? Então, não é. Se não lançou ainda, porque ainda não é tempo. E eu acho assim, falando agora para você, até que me traz à mente, assim, porque como eu tenho facilidade de escrever, tem assuntos que me batem assim, e eu fico pensando, as pessoas talvez se fizessem isso, seriam mais felizes, poderiam viver um pouco melhor. E aí eu começo a escrever, e vai nascendo as ideias, né? E o Amélia saiu mais ou menos assim, né? Que legal. E você comentou ali nos nossos bastidores, eu achei isso muito interessante, porque eu não sabia o contexto que você tinha escrito esse livro. E me impressionou, né? O quanto em um momento crucial ali de desafios, de problemas que você estava enfrentando, nasceu essa obra, né? É a demonstração de que quando nós estamos em processos difíceis, a gente tem 2 escolhas. Ou a gente vai se fazer de vítima e ficar lamentando, ficar chorando, ou a gente vai reagir. E a gente vai ser protagonista da história e a gente vai agir com coragem, né? Tudo combina com o nosso tema aqui, né? Destemidas, tem que ter coragem, né? Para fazer as coisas acontecerem. E aí eu gostaria que você contasse um pouquinho como que foi esse contexto, né? O processo de nascer um livro neste momento difícil que você enfrentou. Hoje em dia, eu acho que assim, já não é mais tabu, né? Se fala muito da depressão. E eu penso que assim, é difícil não encontrar alguém que não tenha passado por um momento de depressão, né? E infelizmente isso vem desde a infância. Crianças têm depressão que não são identificadas, né? Eu mesmo demorei para entender que o que eu tinha era depressão. Eu sofri de síndrome do pânico. Então, num tempo que não tinha tanta fala, tanta informação. Né? E eu vivi vários processos na depressão. E um desses processos foi no meu trabalho, né? Eu fui funcionária pública da área da saúde por mais de 30 anos. E uma coisa que eu sempre amei foi o meu trabalho. Sempre amei o meu trabalho. E foi até interessante porque eu fui trabalhar porque eu passei num concurso público. E eu lembro que quando eu entrei para a faculdade, o primeiro dia de aula, a professora deu os parabéns porque nós tínhamos sido selecionados, passados numa avaliação, e então estávamos ali, naquela sala de aula, né? E aí isso me trouxe a lembrança ao concurso público. Eu falei, caraca,
Olha, eu não lembro de ter sido parabenizada por ter passado no concurso público, né? Hoje o pessoal não dá tanto valor assim, mas, como eu disse, nos 50 a mais, gente, isso era fenomenal, né? Passar num concurso público. Então, eu sempre amei muito o meu trabalho e sempre procurei dar o meu melhor, né? E exerci cargos de chefia, né? Cargos de confiança durante muito tempo. E quando eu passei por um processo da depressão forte, que foi o falecimento da minha mãe, então essa depressão bateu mais forte. Ela veio e até o médico dizia que era depressão recorrente, né? E aí eu me vi numa sala esquecida, sabe? Numa sala rejeitada. E aí eu comecei a perguntar para Deus, né, Senhor, o que eu tenho que aprender nessa situação? Porque eu sempre me dediquei tanto e eu não acho que eu sou funcionária para ficar esquecida, né? Mas aí a gente não sabe quais são os propósitos de Deus, né? E aí começou a nascer o livro. Então, como eu disse, eu tinha facilidade de escrever, Deus foi me trazendo à memória situações da minha vida e não propriamente do trabalho. O trabalho entra no decorrer, mas ele foi me fazendo lembrar de várias fases da minha vida. E aí eu comecei a escrever. Uau! Eu comecei a escrever e quando eu menos esperei, o livro estava pronto, né? E aí eu fui revisar e eu falei, Senhor, é isso mesmo, né? Será que esse processo do esquecimento era para eu ser lembrada da minha memória, né, de coisas que poderiam acrescentar na vida de outras mulheres? Então, eu acredito que foi um propósito, né, de Deus para nascer esse livro. Glória a Deus. Olha que lindo, né, gente? Se você vê o que um processo de dor pode gerar na vida de alguém, se a pessoa consegue fazer exatamente o que você fez. Senhor, qual é o teu propósito em tudo isso? Né? Qual é o propósito? Inclusive, eu quero aproveitar essa fala, né, da Valéria e compartilhar aqui com você, conquistadora que está aqui assistindo, está ouvindo essa nossa conversa, que talvez hoje você esteja passando por um processo de dor, um processo de dificuldade. Talvez você esteja, assim como a Valéria, passando por um conflito no seu trabalho, talvez no seu casamento. Eu não sei qual é a área hoje de dor para você, mas podemos aprender aqui com um testemunho da Valéria que foi neste momento que ela decidiu não questionar o porquê, mas o para quê. Qual era o propósito, né? E do propósito nasceu um livro que inspira pessoas, não só um livro, mas um testemunho que para que primeiro a gente conte para os outros, primeiro a gente tem que viver. Então, eu pude passar pelo processo também de lapidação, quando eu passei por uma depressão, vocês que me acompanham aqui sabem. Eu falo que 2023, né, foi o ano do meu deserto, foi o ano da caverna, foi o ano onde fui levada em secreto, mas foi também um ano onde Deus me permitiu construir coisas, né? E de lá também nasceu o Marcas da Sabedoria, vocês que me acompanham aqui sabem, é um primeiro devocional. Esse devocional inspirado em Provérbios, inclusive nós falamos aqui da mulher de Provérbios 31. São 31 capítulos aqui para que você possa em 31 dias fazer um devocional comigo, tendo inspirações divinas. E interessante que esse livro foi também escrito em meio a lágrimas. Cada capítulo eu fui escrevendo. Não tem necessariamente um testemunho meu aqui ainda, porque como eu falei até para a Valéria nos bastidores, tenho outras coisas escritas que eu creio que tem um tempo certo para sair. Mas quando eu olho para esta obra, né, uma primeira obra, assim, que é algo que eu nem esperava, diferente da Valéria, eu também sempre fui de escrever, mas assim, eu nunca achei, na verdade, que eu sabia escrever bem. Na verdade, eu achava o oposto. Ai, gente, acho que eu não sou tanto da escrita, assim. Eu sou muito da fala, né? Eu sou de falar. Mas quando eu passei por um momento de dor que a fala não fazia mais parte, a escrita se tornou minha maior companheira, né? Então, daqui nasceu Marcas da Sabedoria, e é interessante ver que quando a gente entende que o propósito que a gente passa, né, no sentido das dores que a gente enfrenta, pode vir exatamente aquilo que às vezes a gente questiona tanto, né? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? Como a Valéria falou, o seu propósito é quando você faz algo que gera diferença, né? Que causa impacto. Então, você que está aí escutando, não fique paralisada, né? Você está aqui nesse podcast para ser engajada, motivada, impulsionada a ser destemida. Eu não sei onde você se sente incapaz, mas talvez hoje você... Talvez não, vou falar na dúvida, vou falar na certeza.
Hoje você vai sair daqui encorajada a deixar de lado esse medo, essa dúvida e a se posicionar. Então, se você quer esse gás, quer essa impulsão, eu quero te convidar a realmente a se conectar com coisas que vão te impulsionar, como, por exemplo, o livro da Valéria, o Marcas da Sabedoria, são obras que é para você, mulher, é para você que tá aí perdida, não sabe, o que eu faço, por onde eu começo. Pega livros assim, livros reais de pessoas que sentiram a dor, que quando você lê, você vai ver que ali tem verdades, tem palavras profundas, que talvez não sejam, nossa, aquela coisa de pessoas famosas, mas é como eu sempre falo, a fama é questão de tempo. E hoje você vai ter a oportunidade de apoiar e ajudar mulheres que estão saindo literalmente assim, do anonimato para começar a fazer acontecer o propósito que Deus queima no coração. E você pode ser a próxima. Não se esqueça disso. Bom, Valéria, a gente já tá adorando essa nossa conversa. Tá mais tranquila? Tô mais relaxada. A mão já tá mais quentinha? Que a nossa mão tava gelada, gente, no início desse podcast. É verdade, tá mais quentinha. Tá mais quentinha, né? Tá mais tranquila. Gente, vocês acham que é fácil ligar uma câmera aqui e ficar gravando? Não, né? Não é. Mas é gostoso quando a gente vai falando dos nossos propósitos. Mas assim, vamos pegar aqui um gancho que pra mim, eu sou muito curiosa. Eu vou perguntar algumas coisas aqui porque eu falo, isso tem que ter uma explicação. O nome do livro é Amélia. Mas o teu nome é Valéria, né? Todo mundo deve ficar pensando, mas gente, quem é a Amélia? E por que Amélia? Você pode contar pra gente esse segredo, o porquê do nome do livro? O que eu amei foi a Menina dos Olhos de Deus, eu achei lindo. Mas conta pra gente, por que Amélia? Amélia. Isso era um segredo para atrair a curiosidade. Se não puder contar tudo, conta só um pouquinho. Não, mas eu vou falar assim. Foi muito interessante. Quando eu estava... Depois que o livro ficou pronto, eu fiquei pensando que nome dar ao livro, né? E como eu falei, como eu tinha outros projetos de escrita, dos projetos tem o nome da minha mãe, que é a Alice, né? E eu acho minha mãe uma mulher muito admirável, né? Então eu queria contar um pouco a história da dona Alice. E aí, quando foi para eu escrever a minha história, eu fiquei pensando, eu vou colocar Valéria? Acho que não, porque já vai ter o nome, Valéria Toledo, lá, que é a autora. Né? E Valéria embaixo, não. E aí eu fiquei pensando, que mulher poderia se parecer com a Valéria do livro? A Valéria que não teve medo e que conta a sua outra face, né? A sua história. E aí eu lembrei da Amélia, a mulher de verdade. Que legal! Eu lembrei dela porque eu pensei assim, né? A Amélia, ela ficou conhecida por ter sido abandonada, né? Na música, o trecho fala lá que ela que era a mulher de verdade, só que ela foi abandonada. Ela era uma mulher maravilhosa e foi trocada. E eu vivi isso, né? Eu vivi isso, infelizmente. Spoiler, tá no livro. Tá no livro. Né? Eu fui trocada também. E aí eu falei, quer saber? Eu vou pôr a Amélia. Só que a Amélia é a menina dos olhos de Deus. A Amélia não foi esquecida por Deus. Pode ter sido esquecida por algum tempo pelos homens, mas por Deus não. Então eu falei, eu vou unir a Amélia, mas a menina que foi lembrada por Deus, a menina que jamais é esquecida. Ai, gente, agora mais do que nunca, quem não tem um livro aí, ó, pode adquirir. Gente, que lindo, né? Você vê que tudo tem que ter um pensar, né? Um refletir, o que eu vou trazer, o que isso vai gerar, o porquê do nome, né? Tudo tem que ter ali... Sim. Pensado, e eu creio que tudo é uma inspiração divina, né? Se for depender de nós, às vezes a gente não pensa em nada dessas coisas. Aí quando a gente põe nas mãos de Deus, ele vai trazendo as ideias, vai conectando. Então, muito lindo, amei. É um tema assim, né? O nome chama muita atenção. A capa tá maravilhosa, né? Linda demais. E assim, agora falando de maneira mais profunda, como eu falei aqui, conta seu testemunho. E, basicamente, esse testemunho que inspira outras mulheres, né? Sim. E aí é interessante que aqui, dentro do livro, você fala de diversas fases da sua vida. Sim. E aqui no livro você também cita que por muito tempo você reprimiu, só guardou para si muitos traumas, muitos bloqueios, né? Histórias que você viveu e que você foi reprimindo, foi guardando, foi escondendo dentro de você.
E como foram vários, alguns você foi compartilhando aqui, eu não sei se você chegou a compartilhar 100% de todos que você passou, mas aqui você trata vários tópicos, vários pontos, né? De coisas que você enfrentou, coisas que você superou, coisas que você teve que aprender. Mas de todos os traumas, de todos os processos difíceis que você enfrentou, qual foi o mais difícil para você? Até mesmo na hora de citar, de contar, e que você precisou, assim, aprender a superar. Foram bastantes desafios, né? E 2 traumas são traumas que eu acredito que muitas mulheres sofrem e que guardam, né? E geram maiores problemas depois no futuro. O primeiro trauma foi o abuso, né? O abuso, ele, às vezes a pessoa pensa que é só a violência sexual, o ato, né? Mas quando você tem a sua intimidade, não sei como é que eu posso colocar agora, quando a sua intimidade é exposta, quando sim. você não está esperando, alguém que deveria te proteger, de repente vai lá te espionar. Uhum. Então, eu acho que isso foi uma coisa que me marcou muito, sabe? E me deixou assim muito sem saber. Eu era menina, adolescente, então eu fiquei confusa. Quando você está saindo da fase da infância para entrar para a adolescência, né? Eu vivi um momento da minha vida muito confuso, porque eu conto no livro que esse abuso ele foi de uma forma agressiva por ter sido meu pai. Meu pai não me violentou fisicamente, meu pai não fez isso, mas o meu pai me violentou moralmente. Então, isso foi uma coisa que mexeu comigo porque eu não sabia como agir, né? Eu estava saindo da infância e chegando na adolescência. É quando o nosso corpo começa a mudar, né? Você está criando um corpo, ficando mocinha, né? Então, o medo da menstruação, como é que vai ser isso? E aí, de repente, você vai lá tomar um banho e quando você olha na janela, você tem alguém ali te espionando. E isso me chocou muito, sabe? Mas o outro processo de trauma da minha vida foi o abandono pelo grande amor da minha vida, né? Anos depois eu me casei com ele, mas eu fui abandonada quando eu estava grávida da Viviane. O abandono veio logo quando você descobriu a gravidez? Ou foi enquanto você estava ali na gestação? Não, o abandono, na verdade, ele vinha já nesse processo do namoro, né? Porque eu não sabia, mas eu já estava sendo traída, eu já estava sendo trocada, né? E quem tiver curiosidade vai ler o livro, porque eu não vou contar tudo. Tem algumas coisas mas, bem interessantes. Eu fui abandonada grávida, né? Eu acredito que eu estava, acho que de 3 para 4 meses de gestação quando o martelo foi batido. Não vou ficar com você, né? E aí eu tive que enfrentar esse processo, Aquele né? processo. E você disse que você já era da igreja, né? Você já estava na igreja. Sempre. E como foi para você lidar com esse processo dentro da igreja? Porque, querendo ou não, a gente sabe que as pessoas comentam, as pessoas falam. Como que a Valéria se sentiu naquele processo? Bem difícil, Stephanie. Foi um momento assim muito, muito, muito difícil da minha vida, porque tanto eu como ele, nós éramos os dois da igreja, né? E aí, quando ele me abandona, ele sai, né? Ele sai, vai viver a vida dele fora da igreja, mas eu fiquei. E hoje eu falo, né, Deus, ele é maravilhoso, porque mesmo com vergonha, mesmo sendo humilhada, rejeitada, eu não sei, eu falo que Deus, ele sempre foi muito forte em mim e não me deixou sair da igreja. É uma mulher destemida. Porque é verdade, sabe? Eu não saí. Eu tive que enfrentar a vergonha no meu... Não vou ficar falando meu tempo, porque não vai parecer muito velha, Sim, né? mas porque hoje em dia... Isso não deixa de acontecer. Quantas mulheres estão passando ou já passaram por isso?
de estar na igreja, se envolver com alguém da igreja, e ali acabar acontecendo, né, não conseguir se manter ali até o casamento e vir todo esse processo, viver esse processo de abandono, e muitas não têm nem a oportunidade de reatar como você reatou e poder viver a história que você viveu. Mas esse processo é um processo que é muito comum e é muito real e acontece muito, e é onde muitas pessoas abandonam a igreja, Sim. deixam de lado porque estão olhando para o homem, não para Cristo, né? Eu não sei exatamente como que foi, eu imagino que tenha sido muito doloroso, muito difícil, por isso que me despertou essa curiosidade, porque é o que eu vejo acontecer com muitas pessoas, e essas pessoas, elas simplesmente saem, decidem, a melhor coisa é eu sair, não sou mais digna. Não... E comigo, Stephanie, aconteceu assim, eu fui humilhada publicamente porque a barriga ia crescer, né? Mas também, né, no púlpito, né? Porque foi numa ocasião que os membros eram excluídos, né? Meu Deus. Então foi anunciado na igreja que tanto eu como o Antônio Carlos estávamos sendo excluídos do hall de membros da igreja. Meu Deus. Né? Porque havíamos pecado, eu estava grávida e ele simplesmente foi embora. E aí eu passei 5 anos. Mesmo excluída, você continuou indo para os cultos, participando. Eu continuei, eu levava a Viviane para a igreja, apresentei a Viviane na igreja, não deixei de frequentar. Nesse período eu sofri muito, eu tive a síndrome do pânico, como eu disse. Eu tinha que enfrentar desprezo, por exemplo, da minha sogra, né? Na época ela não era minha sogra ainda, mas ela ficou muito revoltada porque ela atribuía, né, os problemas porque eu apareci na vida do filho dela. Então foi uma situação difícil, mas eu não deixei de frequentar. Eu ia, a Viviane foi criada dentro, né, da igreja também, e Deus segurava, mesmo sem eu entender, Deus me segurava para eu não sair. Então, em nenhum momento eu me afastei da igreja. Né? Nenhum momento. Gente, estou falando que é uma mulher inspiradora. Que mulher inspiradora. Inclusive, pegando um gancho nesse ponto, queria que você falasse diretamente para mulheres que estão nos escutando neste momento, que talvez estejam passando ou estão afastadas por este motivo, porque quantas se afastam, quantas culpam a igreja e não querem mais voltar, porque a igreja é feita de homens. Sim. Homens erram, homens falham, mas o que eu achei interessante é que em todo o tempo isso não mudou a sua essência, não mudou a sua identidade. A prova viva é que você está aqui hoje e tem um lindo testemunho para contar. Então, qual conselho você daria para uma mulher que está nessa situação que um dia você já esteve? Fique à vontade. Eu vou te falar o seguinte: não desista de quem você é, de quem você pode ser ainda, do que você acredita que você ainda é capaz. Porque é difícil, a gente encontra muitos desafios na vida, né? Os desafios, eles são diários, todos os dias, mas a gente precisa escolher continuar vivendo e vencendo. E eu falo que Deus, no início eu falei, o amor de Deus, ele chega a ser constrangedor, porque não importa o que a gente fez. Eu acabei de sair de uma situação muito difícil naquela ocasião. Eu estava grávida, eu não era casada e frequentava a igreja, estava sendo exposta, mas foi o amor de Deus que me segurou. Eu não entendia, mas esse amor morava dentro de mim o tempo todo e me fazia continuar. Então não desista, sabe? Continua, segue, pede forças para Deus. Ele nos fez, ele sabe quem nós somos, ele conhece todos os nossos pensamentos, sabe as nossas necessidades, as dores. Então, é a melhor pessoa. E se a gente olhar para homem, não vai ter jeito. Se olhar para homem, a gente cai. Então, o negócio foca lá no Senhor, no alvo que é Jesus Cristo, e vamos que vai dar certo. E é interessante que, pegando esse ponto, eu acho que isso está muito relacionado à conversão genuína, a verdadeira conversão. Porque tem o convencimento e tem a conversão. Sim. Todos nós somos convencidos, como você falou, cresceu na igreja, foi convencida que aquele era o caminho, mas o processo te levou a uma verdadeira conversão, porque a conversão é quando você reconhece que o seu socorro vem de Deus, né? E você até cita isso aqui no livro em um momento, que você mesmo estando na igreja,
teve um momento que você aprendeu a realmente falar, não, meu socorro vem do Senhor. Ele é o meu socorro, né? E aí, pensando nisso, nesse processo de convencimento, conversão, é justamente o que leva muitas pessoas que ainda estão convencidas de, não, eu amo Jesus, eu quero estar na presença de Deus, tal. Mas quando passam por processos difíceis como esse, de vergonha, exposição, seja qual for o processo, quando elas não estão convertidas, elas não suportam, né? E aí é onde elas começam a meio que balançar na fé e também onde elas estão. E aí elas começam a encontrar meios e formas de encontrar culpados. E o que me chama a atenção é que mesmo você nesse processo, você não ficou procurando culpados, não ficou procurando, eu sou errada, enfim, pode até passar por isso, né? Pensar essas coisas, mas a maneira como você manteve ali firme, mesmo passando pelo processo de vergonha, um processo de humilhação, você esteve ali firme e Deus te honrou, né? E aí no livro você conta como vem essa honra, é uma história linda. Confesso que eu fiquei impressionada, eu não sabia os detalhes que você abre aqui, muito lindo, assim, eu não vou contar, porque senão vocês vão saber tudo aí, né? Tem que ler lá pra vocês entenderem. Mas é muito interessante a forma como Deus, ele honra quem é fiel, quem suporta a vergonha por amor dele. Ele mesmo fala, né? Os humilhados serão exaltados. Na verdade, não os humilhados, quem se humilha. Quem se humilha. Porque você se humilhou. Você não se importou em se humilhar, em reconhecer, eu pequei, eu falhei, mas eu quero receber o tratar de Deus na minha vida. E essa humilhação veio com honra. E é isso que Deus faz, né? Ele honra quem aprende a estar na humildade, aprende a se humilhar. Davi não fez isso? Exato. Quantos homens e mulheres que aprenderam a se humilhar diante de Deus e tiveram suas histórias transformadas, né? Sim. Então isso é lindo, né? De ver esse processo. E aí, pensando nessa questão de conversão, da verdadeira conversão, da transformação, eu quero até aproveitar aqui e te presentear com um dos nossos livros. Ai, que legal! Esse aqui é o Despertar Espiritual. Esse livro, na verdade, não foi escrito por mim, foi escrito pelo Diego. Que bom! Que tá nas câmeras ali. Esse livro aqui conta um pouco do nosso processo, que a gente também entendeu da conversão, né? Aquele processo onde a gente entende que mesmo conhecendo a palavra, todos nós temos que ter um momento de sair do stand-by e ir para a ação do Espírito, né? Então, ter um despertar no Espírito de, não, é esse o meu propósito, é isso que eu tenho que fazer, conhecer o verdadeiro evangelho, conhecer a verdadeira palavra. Então, esse é o nosso livro, a gente está também deixando, tem aqui na descrição, a gente sempre fala dele. E como você é uma mulher, né, que é ativa no Espírito, seria muito bom, né, que você pudesse ler, depois também compartilhar com a gente seu feedback, se você acha que tem algo a acrescentar para a gente ter novas edições, tem novos projetos a caminho. Então, queremos te presentear, porque você me presenteou com a Amélia, eu preciso te presentear com o livro. Obrigada, que você possa... E tá até combinando com o look, ó. É verdade, com a decoração, né, gente? Nem foi pensado isso, adorei. Que você possa desfrutar desse presente e nos dar aí depois o feedback do que você acha. Vai ser muito importante. E você, consultor, que quiser ter também o Despertar Espiritual, tá na descrição aqui do vídeo. Mas vamos voltar aqui no ponto X da questão, que para mim, assim, foi um dos temas, uma das pautas aqui, que para mim eu não poderia deixar de citar, e no livro você cita, que você até trouxe aqui o momento em que você engravidou, da Vivi, e eu achei interessante uma coisa que você escreve sobre ela, que eu era uma menina cheia de alegria de viver, né, motivação, alegria de viver, e realmente, é como eu lembro da Vivi, sempre sorrindo, sempre alegre, sempre cheia de vida. E o que isso representa para você hoje? Essa frase, quando você escreveu, ela ainda estava, né, aqui, ela ainda estava te ajudando nessa jornada, mas me conta, né, porque para mim olhar para esse processo da Vivi, não estar mais aqui, mas hoje você ser uma representante fiel, né, de tudo que ela construiu, junto que você sempre ali junto com ela, na oração, na intercessão, na construção, apoiando. E é interessante que quando eu li isso aqui foi tão vivo, como se fosse hoje, né, a expressão. E ao mesmo tempo, falar de perdas, que é um processo difícil, você perdeu sua mãe, depois veio o seu esposo e depois a Vivi. 3 perdas significativas na sua vida. Foi um curto tempo de espaço entre um e outro, acredito que não
não sei a quantidade certa de intervalo, mas foi assim, uma cascata. Como que a Valéria tá aqui hoje, aqui, ó, né, de pé, podendo testemunhar, podendo falar, e como é esse processo? Olhar para a Vivi, com tudo que você viveu com ela, com o seu processo, e ainda assim ter essa motivação de poder falar. Como que é lidar com esse processo? Como que foi para você e como está sendo para você? Bom, vou começar pela minha mãe. A minha mãe faleceu em 2020 e minha mãe foi a mulher assim admirável, uma mulher forte, mas ao mesmo tempo a minha mãe foi uma mulher que sofreu muito e eu acompanhei muito do sofrimento da minha mãe, porque meu pai era alcoólatra, né? O meu pai, ele se converteu ao evangelho quando ele era solteiro. Depois ele, por conta de tragédias da vida dele, ele se afastou da igreja e conheceu minha mãe, prometeu mundos e fundos para minha mãe, casou com a minha mãe e logo no primeiro ano de casamento meu pai foi preso. Nossa. E minha mãe suportou esse processo para esperar o meu pai e para construir uma vida com meu pai. Graças a Deus, depois meu pai se reconciliou, né? A gente teve a alegria do meu pai morrer, mas tendo sido reconciliado com o Senhor, né? Então isso me lembra até uma frase da minha mãe, quando meu pai estava já para falecer, ele falou para minha mãe: Alice, você vai chorar se eu morrer? E ela falou: não, eu não vou chorar. Eu choraria se você não tivesse voltado, né, para Deus. Mas como você voltou, eu vou ficar em paz, porque eu sei que você vai ficar bem e um dia a gente se reencontra. E aquilo marcou a minha vida. Então, eu falo que assim, tinha sido a minha pior perda. A minha pior perda. E uma loucura, porque a mãe da gente, ela é a pessoa mais importante da nossa vida, né? E eu lembro que um amigo do Otávio tinha 12 para 13 anos, a mãe dele faleceu, o Otávio veio, me abraçou, me apertou e falou assim: mãe, promete que você não vai morrer, mãe, porque mãe não devia morrer, né? E eu fiquei perdida, eu tinha que consolar meu filho e depois eu me vi nesse processo. E foi um processo difícil, mas Deus maravilhoso, como sempre, me ajudou a suportar a falta que a minha mãe faz, né? 3 anos depois, o Antônio Carlos, né, é diagnosticado com câncer e em 3 meses o Antônio Carlos faleceu. Foi assim uma coisa maluca, porque ele descobriu, né, em 2021 ele tinha descoberto o câncer, tratado e recebido alta. Estava tudo bem. Mas em 2023, foi até numa comemoração de aniversário da Viviane, ele começou com muitas dores abdominais, muita dor. Aí começou, vamos para o hospital, ver o que é, não era nada, vai e volta, vai e volta. Quando foi em abril, ele internou. Em maio saiu o diagnóstico e dia 11 de junho ele faleceu. Foi tudo muito rápido. E eu disse, o Antônio Carlos foi o grande amor da minha vida. Então, eu me vi assim, meu Deus, E agora? né? Meu chão, né? Porque casamento não é só flores, né? Mas casamento é uma cumplicidade, né? Por maior que sejam os desafios que a gente enfrenta no casamento, você tem um parceiro. Você tem para quem falar, você tem um braço para você encostar a sua cabeça, chorar, né? Você tem um parceiro de vida para ir com você na feira, né? Para te fazer carinho no dia que você está triste e para te namorar, para dizer que você é linda, que você é amada. E de repente eu não tinha mais. E eu fiquei assim perdida, perdida. De junho a dezembro de 2023 foi um momento assim, terrível na minha vida, terrível. Eu fiquei muito mal. Viviane me ajudou muito, 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 muito. Em 2024, eu comecei a ressignificar a morte do Antônio e procurar novo sentido para mim.
Então, eu fui morar sozinha. Até então, eu estava com a Viviane e com o Otávio. Mas aí eu comecei a falar, não, vou refazer minha vida. E aí fui morar sozinha. E eu tinha acabado de me aposentar. Então, vou procurar coisas que eu queria fazer, mas que por ser casada, mãe, eu acabava deixando para depois. Então, eu falei, agora eu vou fazer tudo. E aí, a primeira coisa que eu acho que muita mulher faz, bora para academia. Eita, começou o projeto fitness. E eu fui para academia, e uma coisa que eu tinha sonho era aprender a nadar, Stephanie. Sério? Olha que doideira. Que legal. Cara, eu queria nadar, eu achava tão lindo quem nadava, e eu não sabia nadar. Eu falei, eu vou nadar. Eu fui numa palestra do Marcos Rossi, um cara incrível, não sei se você sabe quem é, um cara incrível, e ele falou a história dele, e ele disse assim, se eu conseguir, por que você não consegue? Né? Se você tiver curiosidade, procura lá no Instagram, Marcos Rossi, né? Ele é um homem de cabeça e tronco. E tronco, não tem. Ele não tem os membros, ele não tem braços, ele não tem perna, e o cara dirige. Faz tudo. O cara dirige. Ele faz muitas palestras, é inspirador. Nossa, e aí quando eu vi aquilo, eu falei, não, ele dirige. Sim. Eu falei, eu vou nadar. Né? E aí ele falou assim, fala aí, qual é o seu maior sonho? O que você quer fazer que você achava que você não era capaz? E eu peguei o papel que a gente tinha recebido e escrevi: nadar. Agora você vira para a pessoa do lado e fala para ela: eu vou fazer isso aqui. E aí eu virei para uma amiga e falei para ela, né? Amiga, eu vou nadar. Você é um peixinho na água. Cara, eu falei, eu vou. E aí eu sempre compartilhei muito com a Viviane, com o Otávio, e eles me incentivaram e eu fui para a academia para nadar. Inclusive, já faz esse desafio. Conquistadoras, já coloquem aqui nos comentários o que você quer fazer que você não fez ainda, que você tem medo. Ó, já pega essa inspiração da Valéria aqui, ó. Olha, gente, eu tô nadando! Eu nado! Que legal! E como é a sensação, né? Ai, maravilhoso! Gente, eu tinha pânico de água. Pânico de água. No dia que eu mergulhei e que eu vi o meu corpo deslizando na água, cara, eu chorei na academia, eu chorei, né? Agradeço, inclusive, a minha professora, porque ela foi, assim, maravilhosa. A Gisele foi uma mulher incrível. E ela falava, você vai conseguir, né? E graças a Deus e a ela, hoje eu nado. Não sou uma excelente nadadora, também não dá para participar de Olimpíada. Quem sabe, aí daqui a pouco tá lá a Valéria nas Olimpíadas. Mas já consigo me virar lá na água, né? Já não vou morrer afogada. Maravilhoso, né? Ressignificando, vivendo sonhos que parecem tão pequenos, mas que trazem todo o sentido para a vida. Nossa, muito. Né? E aí, 2024 fluiu assim. Quando foi no final de 2024, eu comecei a entrar um pouco em atrito com a Viviane, porque ela me viu conseguindo avançar e eu acho que isso chocou um pouco ela por conta do pai, né? E eu lembro que no final do ano a gente estava viajando e eu falei para a Viviane, eu quero ter uma conversa com você. Depois eu chorei muito por conta dessa conversa, fiquei muito mal, porque eu não sabia que daqui a um mês a minha filha ia falecer, né? Mas eu precisava falar para ela como eu me sentia, né? E aí eu fui falar para ela dos desafios que eu tinha vivido com ela até os 5 anos de idade. Porque da minha gravidez até 5 anos de idade dela, eu criei a Viviane sozinha. Era eu, ela e, graças a Deus, a minha mãe, né? Mas o Antônio Carlos não participou. E aí eu falei para ela, filha, eu sei que você está muito mal pelo falecimento do seu pai, mas assim, eu não tenho culpa que ele morreu, sabe? Lembra da mamãe que fez tudo por você, né? E, poxa, eu acho que eu também tenho direito de agora
conquistar outras coisas, né? Eu penso, Stephanie, que a Viviane tinha medo de eu me casar de novo, né? Porque a Viviane era muito ciumenta. Sim. Mas eu falei, e foi uma conversa difícil, sabe? Nesse dia eu chorei, ela ficou muito triste, mas eu louvo a Deus, porque eu vou falar dela agora, assim, a partida dela. A Viviane, ela foi uma mulher que ela amava viver. Ela amava viver. Então, a Viviane era uma menina que ela nunca guardou nada ruim no coração. Ela podia sofrer, ela podia até brigar na hora, mas daqui 5 minutos você ia falar com a Viviane e estava tudo bem. Então, a gente teve essa conversa difícil no final do ano. Em janeiro, a gente foi viajar junto, né? Ela foi primeiro que eu para Goiânia, e depois de alguns dias eu fui. Eu lembro que eu não queria ir por conta da conversa que eu tinha tido com ela. Mas ela, mãe, eu preciso de você aqui, vem, vem, mãe. E eu, na verdade, eu estava, né? Eu é que estava remoendo a conversa, e ela já estava super bem. E aí ela passou mal lá, ela falou, mãe, vem. E aí alguma coisa dentro de mim falou, vai, né? E aí, louvo a Deus por ter ido, porque aí eu fiquei com ela uma semana lá em Caldas Novas, e a gente desfrutou de um tempo de qualidade, um tempo de amizade, de amor, e eu ver que a minha filha realmente ela era uma mulher genuína, sabe? E hoje eu recebo muito depoimento, né, de quanto a Viviane impactou em tantas vidas, em tantas pessoas. E isso me deixa muito feliz, porque acho que nem eu sabia a preciosidade que eu tinha, sabe? A Viviane, ela me ensinou muita coisa. A primeira coisa foi ser mãe, né? Depois a Viviane me ensinou a ser amiga. A Viviane me ensinou o que era ser uma cristã de verdade, porque eu falo que o meu processo de verdade, a minha virada de chave, foi quando a Viviane foi para o seminário. Ela tinha 17 anos. Então, ela foi para o seminário e eu falo que ali eu me converti de verdade. Ali eu aprendi a buscar Deus de verdade. Porque uma coisa é você ir na igreja e escutar. E eu falo que escutar é perigoso, porque você escuta por um ouvido e solta pelo outro. Mas quando você ouve a palavra de Deus entra e faz morada. E aí começam as mudanças. Então, quando ela foi para o seminário, a gente entendeu o que era conversão de verdade, né? E aí muita coisa mudou. Meu casamento mudou, o meu jeito de me relacionar com a minha fé mudou, né? E eu falo que graças a Deus e graças a isso, eu tô aqui, sabe? Dói muito, sabe? Dói. Tem dias que eu não durmo, tem dias que eu acordo. Eu falo que assim, o Antônio até brigava, que eu deitava, não dava 5 minutos, eu estava dormindo. Mas eu continuo fazendo isso, mas tem hora que eu acordo. E eu acordo 1, 2 da manhã, e aí eu não consigo mais dormir, eu pego o celular, eu olho todas as fotos dela, coloco os áudios, ouço ministrações dela, né? Então, assim, eu sinto muita saudade da Viviane, muita, ela faz muita falta, né? Uma mulher maravilhosa, uma filha incrível, muito orgulho de ter sido mãe dela. Louvo a Deus todo dia por ter me permitido, né, ser mãe da Viviane. E, e hoje, assim, eu sigo porque eu penso sempre nela. Ela amava viver. Então, por que eu não vou continuar vivendo? Né? Eu tenho que continuar vivendo, eu tenho que continuar sendo a mulher que alegre que eu sempre fui, sabe? Que sempre superou desafios. Então, é isso que me faz continuar, né? E como eu sempre falo, o amor de Deus por mim é ele que me estrutura, né? Então, esse amor aqui, ele me faz querer continuar trabalhando, escrevendo, vivendo a vida com alegria, amando. Hoje eu olho para as pessoas, Stephanie, e olho diferente, sabe? O amor hoje é diferente. Hoje eu falo, Senhor, quando eu tiver algum resquício que eu não estou amando uma pessoa, me puxa a orelha aqui, porque eu preciso amar, né? É mandamento.
amar. Então, Deus ensina a gente a amar desde o princípio. Então, eu penso sempre na Viviane assim, aquela mulher que, se estivesse aqui, ela, com certeza ela estaria sentada aqui do meu lado, me aplaudindo. Isso aí, mãe, vai, que vai dar certo, você é incrível. Então, eu sigo. E hoje, né, eu tenho o Otávio, que é assim um menino formidável, tem se mostrado um chefe de família incrível, né? Admiro muito meu filho e ele me segura na minha mão. Quando eu estou muito assim, ele vem. Eu falo, filho, me abraça, preciso de um abraço hoje. E aí ele me abraça, eu choro lá no ombro dele. Né? Tem o pastor Everton, que é meu filho também, sabe? Uma pessoa que eu amo muito, oro muito por ele. Eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer na vida dele, através dele. Então, é um homem que vai ter meu apoio, sabe? É meu filho. O Arthur, o que eu vou falar, né? O Arthur, ele maravilhoso, Deus tão incrível que o Arthur nasceu no dia que eu me casei. Então Olha eu que falo, presente. olha como Deus é maravilhoso, né? O Arthur nasceu dia 30 de dezembro. Eu havia me casado dia 30 de dezembro. E quando hoje chega dia 30 de dezembro e eu não tenho o Antônio, mas eu tenho o Arthur. Então eu louvo tanto a Deus que eu vou contar uma coisa para você. Conta! Meu filho vai ouvir isso, vai falar, mãe, você é doida. Mas eu fiquei pensando hoje, enquanto eu me arrumava nessa data do 30 de dezembro. Eu falei, olha, Senhor, eu não pretendo ficar sozinha o resto da vida. E se o Senhor me presentear com alguém, eu vou me casar no dia 22 de março, porque é o aniversário da Viviane. Eu vou ressignificar isso também. Uau, Porque Deus é maravilhoso, né, Stephanie? Então eu acho que assim, eu sou uma pessoa muito extrovertida, eu gosto de ser assim. Então, eu falo que Deus ele me deu oportunidades incríveis na vida, e eu sei que eu ainda tenho muito para viver, né? E quanto eu puder abençoar, ser usada por ele, eu quero. Glória a Deus. E assim, gente, o quanto ela está nos ensinando aqui. Se fosse você, o que você faria nessa situação? 3 figuras importantíssimas na vida dela, né? Mãe, esposo e filha. Mas todas essas pessoas foram importantes, mas o que eu percebo é que nada é mais importante do que Deus na sua vida. Nada. Pode pai, mãe, esposo não estar mais aqui, mas o seu Deus está, né? E é Ele que te sustenta, é Ele que segura a tua mão. Nos dias difíceis, a gente realmente quer a pessoa, mas o Senhor vai lá e fala, calma, filha, eu estou aqui, né? Sim. E são processos como esses que a gente, como eu falei no início, a gente tem 2 caminhos. Ou o caminho de você lamentar, de reclamar, de murmurar, ou o caminho de permitir que isso gere algo, né? Floresça e frutifique. E todo dia, né, Stephanie? Todo dia. Eu falo que todo dia o milagre da vida acontece. Todo dia, só de acordar. Nossa, quando eu abro o olho, eu falo, Senhor, obrigado. Mais um dia o Senhor está me dando. Exatamente. Então a gente tem que fazer escolha todo dia. Todo dia. E aí, se a gente for deixar esses dias passando, chorando, se entristecendo, a gente deixa de curtir a vida abundante. Exatamente. Né? Porque as pessoas ficam, mas o que é vida abundante? Gente, abrir o olho é vida abundante. Você abriu, é milagre da vida acontecendo. Exatamente. Né? E esse ponto, né, que você falou, né, do ressignificar, caminhando aqui para vias de finalizar aqui a nossa conversa, que eu queria ficar aqui horas e horas, mas é esse ponto que você falou. A vida abundante que Deus nos deu, né, que Jesus veio trazer. Sim. E ensinar. Que não está ligado a coisas, mas está ligado ao que nós somos, a nossa identidade. Sim. E isso nos permite a ressignificar momentos difíceis, que foi o que você fez. Sim. Né? E você tem feito a cada dia, um dia novo, como Jesus Sim. mesmo ensina, cada dia o teu mal ali, vai vivendo o dia. É um dia difícil? Viva aquele dia difícil. É um dia bom? Viva o dia bom. Sim. Mas desfrute de todo o tempo. Sim. Porque Eclesiastes 3 fala, né?
todas as fases da vida, né? A gente tem momentos de sorrir, tem momentos de chorar, Sim. tem momentos de plantar e tem momentos de colher. Então a gente vive esses processos. E pensando em tudo isso, né? Quantas mulheres que estão nos escutando aqui estão nesse processo de ter que ressignificar coisas? Sim. Coisas que perderam, pessoas, mas que precisam sair da caverna. Sim. Precisam realizar sonhos como nadar, como, sei lá, fazer algo que sonha, escrever um livro, Sim. fazer coisas diferentes, né? Sim. Então, pensando nisso, eu queria te fazer uma última pergunta. E com essa pergunta, depois eu queria que você já pensasse o que você gostaria de compartilhar com essas mulheres que estão nos assistindo, para que elas venham ressignificar, venham entender que nunca é tarde para sonhar, mesmo que sejam momentos difíceis, mesmo que sejam momentos de dor. Mas o que eu gostaria de te perguntar é, a Valéria é uma mulher de vida, né? A Viviane carregava a vida que veio da Valéria, né? A identidade vem dos nossos pais e você carrega muito isso, a vida, a vontade. E eu vejo que isso trouxe mais ânimo, mais garra para que você não desista. Eu sei que não deve ser fácil, né? Sorrir, falar, até tocar num assunto como este aqui, expor a sua fragilidade. Mas tudo isso tem te tornado uma mulher forte. E eu acredito que você ainda é uma mulher de sonhos. Você falou do sonho de nadar. Sim. E eu queria te fazer uma pergunta. Hoje, você que já nadou, já conquistou esse ponto, qual é o próximo sonho que você tem aí na sua lista de sonhos para que você venha realizar ou até mesmo poder viver na sua vida? É interessante, né? Quando a gente pensa em sonhos, para nós, mulheres cristãs, a gente sempre pensa assim, né? Se Deus planta sonho em nós, é porque Ele vai nos dar condições de realizar, né? Então, eu sou uma mulher sonhadora de natureza, né? E quando eu falo em sonho, eu penso nas coisas assim como viagens, comidas, né? Eu penso em conhecer pessoas, né? Legal. Então, hoje eu penso assim, né? Participar de um podcast. Olha que coisa, né? Quando eu escrevi o Amélia, eu pensava assim: eu quero alcançar milhares de mulheres. Quanto mais eu puder, vai ser bom, porque são mulheres para o reino de Deus, né? Mulheres que podem estar travadas, sofrendo. Então, eu quero conquistar. E eu queria divulgar, né? E eu acho que hoje o sonho que bate mais em mim é a divulgação. E estar aqui no podcast já é a realização desse sonho. Porque, poxa, é uma coisa nova, é uma oportunidade que para mim foi incrível. Eu me senti muito honrada quando você me convidou, porque é a realização de outro sonho, né? Então, meu sonho está na divulgação do Amélia, sabe? Para alcançar mais mulheres. E agora na realização de um projeto que é nosso, né? Sim. Que vem aí o nosso livro Juntas, Sim. Que foi inspirado pela Viviane, né? Que é a realização do Amigas de Jesus. Gente, então, esse projeto, eu estou ansiosa, estamos vias de finalizar. Isso. Falta pouquinho. Quando sair, nós vamos fazer também, vamos falar, vamos contar para vocês aqui. Começou antes com a Vivi à frente, reuniu 31 mulheres, certo? Isso. Para contar seus testemunhos, fazer devocionais. Esse livro tá lindo. Eu faço parte de um dos devocionais lá. Fiquei muito honrada quando eu pude participar desse projeto. E que lindo, né? A gente ter ali histórias reais. Agora, a Valéria assumiu a frente desse projeto. Ela não deixou isso de lado, mesmo com a perda da Vivi, ela não, vamos fazer acontecer. E o projeto está acontecendo e vai ser lindo, eu creio que vai alcançar muitas e muitas vidas. Vai ser para além do que nós podemos imaginar. E você que é conquistadora, já coloca aí no teu coração, hein? Quando sair Amigas de Jesus, você vai ter que adquirir esse devocional. A gente vai contar com vocês, hein? Com certeza. E agora, Valéria, eu quero agradecer de coração, né? Você estar aqui comigo. Mas eu não poderia deixar de finalizar esse podcast se você puder, neste momento, trazer algo que Deus tenha colocado ao teu coração para compartilhar com as mulheres que estão nos escutando, seja algo que vem do teu coração, um conselho, uma instrução dentro de tudo que nós conversamos, daquilo que você hoje tem de experiência, uma bagagem aí também de mais de 20 anos como esposa de pastor, então muitas histórias passaram por você, muitas situações.
Então, eu queria que você finalizasse. Fique à vontade para você compartilhar aquilo que você gostaria de compartilhar com essas mulheres que nos escutam, essas mulheres que estão aqui assistindo e que eu tenho certeza que se identificaram com a sua história. Que bom, obrigada, obrigada. Eu vou pegar minha cola aqui. Fica à vontade. Eu anotei uma coisa que eu escrevi na passagem de 2024 para 2025, né? Claro que não tinha como imaginar o que aconteceria, né? Mas eu tinha um projeto, eu tinha o meu 2025 desenhado e Deus mudou a rota do meu 2025. Então, eu escrevi assim, eu aprendi que eu sou muito mais do que eu imaginei, eu sou amada todos os dias e todos os dias eu recebo de Deus a oportunidade de recomeçar. Então, eu quero reforçar isso com você. Você é amada, você é filha de Deus. Você só precisa tomar posse disso, para que isso faça sentido na sua vida e você viva diante de todas as dificuldades, os desafios que a vida tem, você não esmoreça, você não desanime, não queira parar. Porque os planos de Deus, eles são muito maiores e melhores do que os nossos. Ainda que causam algum desconforto que a gente não entende no momento. Mas o amor de Deus, ele supera tudo. Uau, meu Deus, que mulher maravilhosa. Valéria, que Deus abençoe Obrigada, a sua minha vida. amiga, obrigada. Que Deus possa prosperar, florescer. Que o Amém. Amélia não seja só conhecido aqui, mas em todo mundo. Que Amém. você possa trazer muitas mulheres ao centro da vontade de Deus. Amém. Que Deus possa resplandecer o rosto dele sobre ti, né? E fazer com que os teus sonhos sejam maiores e até assim, aquilo que nem você pediu, ele realiza, porque a palavra de Deus diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado. Amém. E eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes preparado para você. Amém. Continue honrando a memória da Vivi, como você tem feito. Continue se dedicando à obra. Não pare, não desanime. Quando precisar, estou aqui. Amém. Você é uma mulher destemida, você é uma mulher corajosa, você é uma mulher que inspira, e não foi à toa que você foi convidada para estar aqui. E quando você acha que a honra é sua, na verdade, a honra é minha, de poder tê-la aqui, de poder contar a tua história, de poder compartilhar o seu testemunho, quanto eu aprendi hoje ouvindo você falar. E mais uma vez, muito obrigada pelo seu sim, muito obrigada por não desistir, não deixar com que as perdas tenham feito você realmente desmorecer, né, e perder o brilho que você sempre carregou. E eu sei que é só o começo do que Deus tem preparado para a sua história, viu? Amém. Obrigada, Stephanie. Você também, viu, minha amiga? Deus te abençoe muito. Amém. Você vai voar. Amém. 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 Que o Destemidas Podcast possa alcançar muitas vidas, muitas mulheres. Quero agradecer você, conquistadora, que esteve aqui. E claro que eu não poderia deixar de também citar e agradecer parceiros queridos que apoiam o nosso projeto aqui. A gente está aqui no espaço, mais uma vez, né, da Top Care. A Top Care é o nosso parceiro, uma empresa que é também do reino de Deus, que impulsiona pessoas a realmente ter uma profissão linda, que é cuidar e auxiliar pessoas, principalmente idosos, pessoas com também deficiência, pessoas que têm necessidade de cuidadores, além deles proporcionarem equipes completas para quem necessita do cuidado, eles também formam profissionais. Então, se você hoje está aí precisando recomeçar, ressignificar a tua vida, talvez você hoje tenha uma profissão que não está fluindo e você sente que precisa de algo novo, faça um curso de cuidador, tem as informações aqui na descrição do vídeo. É um curso que vai te dar também uma certificação internacional, né? A gente consegue ver pessoas, inclusive na formação aqui, tendo oportunidade fora do Brasil, poder exercer essa carreira fora do Brasil. Então não perca essa oportunidade. Se você sente esse amor por pessoas, se você sente que tem um cuidado, que gosta dessa área, não deixe de fora essa oportunidade. Então, mais uma vez, Top Care, obrigado pela parceria de sempre, pelo espaço, pelo acolhimento. Acolheu super bem a Valéria aqui mais uma vez. Então, não poderia deixar de agradecer. E claro, você, minha conquistadora que esteve aqui, muito obrigada. Compartilhe este podcast com outras pessoas. Faz assim, ó, vamos divulgar, porque é como a Valéria falou, faz parte do sonho dela divulgar o livro. Então, vamos divulgar esse podcast para que você possa realmente abençoar
a vida da Valéria, mas também de todas aquelas que vão escutar essa história tão inspiradora. Lembrando que estamos também nas plataformas digitais de podcast para você poder escutar. Então tá aí no Spotify, se você quiser compartilhar por lá também, fique super à vontade. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Valéria. E aqui nós finalizamos o nosso Destemidas Podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.